Olá, meus irmãos, Deus vos abençoe, uma boa noite, na paz do nosso querido Salvador, o nosso Cristo ressuscitado. Mais uma vez estamos prontos para mais uma gravação, no que se diz respeito à palavra de Deus para as nossas vidas. E com certeza já estamos em Cristo mediante a sua palavra. Graças a Deus por poder gravar, hoje à noite, e se Deus nos permitir, amanhã estaremos colocando em pauta mais um tema da graça de Deus para o nosso conhecimento. A grande verdade é que nós temos tido aí uma semana um tanto quanto difícil, devido a esta guerra maligna que está acontecendo ali no sul da Europa, E muitos irmãos têm nos perguntado o que vem a ser esta guerra, se tem algum respaldo bíblico, esse acontecimento malévolo que nós temos presenciado. Eu, graças a Deus, pelo conhecimento que tenho hoje das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, mediante a graça revelada pelo grande Shaul, o apóstolo vindicado para nos trazer o Evangelho da Graça, eu entendo que esta guerra é um acontecimento natural que acontece em todas as eras, Isso é algo que aconteceu desde os dias primórdios, Eu acho que não tem como dizer que isso aí é o prelúdio de um epílogo, de um final de todas as coisas. Porque mediante as Escrituras Sagradas, o mundo continua para sempre, A Terra, ela entra geração após geração, século após século, e a Terra permanece para sempre, Lá no livro de Eclesiastes, o sábio Salomão já dizia: geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre. O homem vai ao pó, como era pó, e o espírito vai a Deus que o deu, Então, para esses irmãos que têm me perguntado a respeito desta guerra, pelo conhecimento que tenho hoje, eu, sem medo de errar, eu digo bem depressa: esta guerra não é o prelúdio do fim do mundo, visto que o mundo permanece para sempre. Devemos entender uma coisa: Deus, quando Ele criou todas as coisas, está lá no capítulo 1 do livro de Bereshit, que nós conhecemos como Gênesis, genealogia e sinônimo dessas coisas. Deus, quando Ele fez todas as coisas, Ele viu que era bom. Devemos entender isso. Agora, o Todo-Poderoso, o Sumo Criador, o Espírito Eterno, existente de si mesmo, o Todo-Poderoso, conhecido como Yahweh pela nação de Israel, eu particularmente não tenho Bíblia para mostrar que Ele iria fazer uma coisa tão bela, tão boa, tão maravilhosa, que é o mundo.
e depois ele tocar fogo em tudo. Eu não tenho respaldo bíblico para isso, tá? Agora, devemos entender uma coisa. Deus, quando ele fez o homem era bom também, era perfeito, era santo, era maravilhoso, devido à corrupção do pecado que o homem causou, colocou tudo a perder. Agora, Shaul, ele disse que aquilo que o homem plantar, é óbvio que ele vai colher. A natureza pecaminosa que o homem tem hoje na sua carne, devemos entender que isso Cristo não tirou de ninguém. Ela continua até os dias de hoje, né? Veja bem, o pecado da casa de Israel, é óbvio que Cristo pagou quando ele cumpriu a lei. Ele pagou. Tanto é que a igreja primitiva de Cristo, ela foi embora no julgamento dos anos 70. Isso nós conhecemos pela história e pelas escrituras. Ainda que a escritura é difícil de entender. Por quê? Porque a escritura, ela tem muita coisa que não é verídica, tá? Agora, o irmão, o cristão, tu pode perguntar, Dirceu, mas como não é verídica? Sim, nós vamos para os livros das escrituras, todos os nomes, 99,99%, não são como estão no original, tá? Agora, isso não nos faz deixarmos de crer que existe um Deus todo-poderoso, fiel, verdadeiro, que preordenou, que predestinou todas as coisas antes da fundação do mundo. O que está acontecendo hoje não vai deixar de acontecer, porque Deus, o sumo Criador, o grande Al, já sabe de tudo que essas coisas têm que acontecer mesmo. Poderá vir outras guerras? Sim, poderá vir. Enquanto o homem estiver andando aqui nesta terra, coisas terríveis acontecerão, porque na verdade o homem tem aquela natureza adâmica, aquela natureza má, né? Aquele diabo, né? Aquela coisa ruim que tem no homem, que é a oposição da perfeição que Deus criou no princípio de todas as coisas, né? Então, irmãos que me perguntam sobre esse acontecimento malévolo aí que me corta o coração, né? Eu tenho a dizer que isso não é o prelúdio de que o fim de todas as coisas virá, porque não virá mesmo. As coisas que acontecem hoje sempre aconteceram e sempre acontecerão. Devemos entender isso. Agora, nós, cristãos da graça de Deus, devemos entender uma coisa. Teve um grande homem, um grande pregador, né? Ele pregou muito a graça de Deus e também pregou algumas coisas da lei, coisas que nós entendemos que não é para nós cristãos gentios. Mas não vamos entrar em detalhe, vamos para o conhecimento do Evangelho da Graça. Devemos entender uma coisa, o Evangelho do Reino, né? O Evangelho do Reino, nós não temos nada a ver com isso, tá? Eu, como conhecedor do Evangelho da Graça, não tenho nada a ver com o Evangelho do Reino. Cristo, depois que ele ressuscitou, ele chegou dos discípulos e disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, tá? Agora, esse batizado que Cristo disse, tá?
seria batismo, claro, pode ser em água, porque aquilo ali, até o tempo da lei, imperou aquilo, tá? Agora, o verdadeiro batismo, que eu entendo que Cristo quis dizer e disse, é o batismo no Espírito Santo. Agora, aquele evangelho do reino não tem nada a ver conosco, tá? Aquele evangelho foi para a nação de Israel. Devemos entender essas coisas. O evangelho para nós, cristãos, gentios, é o evangelho da graça. É o evangelho segundo Shaul pregou, tá? Devemos entender isso. Os discípulos, até então, eles pregaram o evangelho da circuncisão para os filhos de Israel, né? Cristo não falou: quando sairdes, não ides aos gentios, mas sim as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pedro, Tiago, João, eles foram ordenados a pregar o evangelho da circuncisão para a casa de Israel. Agora, Cristo falou: não vá aos gentios. Devemos entender uma coisa: o evangelho dos discípulos é totalmente diferente do evangelho de Shaul, tá? Shaul, ele pregou veemente contra o evangelho da lei. Por quê? Porque quando Cristo veio cumprir a lei para a casa de Israel e conseguiu cumprir 100%, né? Porque aquele ser era um ser gerado estritamente pela vontade de Deus, tá? O grande algo, que é o próprio Espírito Santo, tá? Então, devemos entender que ele veio cumprir para a casa de Israel, pregar o evangelho do reino para a casa de Israel. O evangelho para os gentios veio depois, através de um homem chamado, vindicado antes da fundação do mundo, um homem que estava dentro da lei, tá? Que foi Shaul, um grande, um homem super zeloso pela lei. Cristo chamou ele, transformou a mente dele, e não bastasse isso, levou até o terceiro céus, e quando ele voltou do terceiro céus, ele voltou com o evangelho revelado da graça. Agora, faz-se necessário entendermos que aquele evangelho antigo, aquele evangelho da lei, não surtiu efeito nem mesmo para os tais que diziam estar sob a lei, porque eles não guardaram, não conseguiram cumprir a lei. Foi preciso Deus fazer carne e vir e manifestar, porque Deus defende os seus de unhas e dentes. Desculpa a expressão, mas Deus defende mesmo, tá? O que nós não podemos fazer é tentarmos a Deus. Isso não podemos fazer, né? Oh, eu sou um cristão, eu conheço a palavra de Cristo, eu conheço o evangelho da graça, aí eu vou lá e construo a minha casa debaixo da montanha. Oh, eu sou cristão da graça de Deus, eu pego o meu carrão e eu saio por aí a 250 por hora. Meu irmão, Deus não trabalha contra a natureza perfeita que Ele fez. Se tu fazer isso, a montanha vai cair em cima da tua casa. Se tu sair por aí a 200 por hora, o teu carro vai capotar, tu vai sofrer as consequências. Deus, quando fez todas as coisas, Ele fez perfeito. Entendemos isso? Ele não vai fazer parar de chover, Ele não vai fazer parar de ventar, Ele não vai mudar o que Ele fez perfeito. Temos que ter essa sabedoria, essa direção, meu irmão, para que nós possamos sermos bem-sucedidos e lograrmos êxito daquilo que nós fazemos, não é verdade?
Agora, irmãos, deixemos a guerra para lá, que isso sempre vai acontecer, e voltemos-nos para a palavra de Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna, aquele que ressuscitou para que nós possamos termos vida em nós mesmos, tá? Infelizmente, hoje, o sistema eclesiástico, o sistema religioso, através dos homens que se dizem ser tão conhecedores do Evangelho, eles não conseguem passar para as pessoas essas coisas que Cristo tem nos dado através do conhecimento do Evangelho da Graça. Faça uma mistura entre o Evangelho da Lei com o Evangelho da Graça, e as pessoas tornam-se pessoas híbridas, fazendo coisas, ordenanças que não é para nós. Então, irmãos, devemos saber que essas coisas de lei, essas coisas do passado, isso aí não surtiu efeito para ninguém, não é? Quando eu estava lá no Evangelho da Lei, né, isso aí há quase 50 anos atrás, né, eles pegaram esse cidadão, levaram lá nas águas e tibum, deram um banho, né? Passado algum tempo, o homem aqui passou a frequentar uma outra denominação religiosa, pegaram o homem tibum de novo nas águas, né? Sendo que quando criança já tinham enfiado a cabeça desse homem dentro das águas, né? Eu te batizo em nome de Pátria, de Filho e de Espírito Santo, né? Não é assim que eles fazem. O outro diz, eu te batizo em nome de Jesus, né? O outro já pega a pessoa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e em nome de Jesus, né? Eles não fazem isso, né? Aí depois o cidadão aqui para com tudo isso aí e vai para o judaísmo, né? E eles pegam o homem e batiza novamente em nome de Yeshua. Aí o outro já diz, não, é em nome de Yeshua. O outro já diz, não, é em nome de Yeshua. Resumindo, infelizmente, não sabem o que fazem para com as pessoas. Sabe por quê, meu irmão? Porque a única maneira de fazermos algo para com os gentios é através do Evangelho da Graça de Deus, não é? O Evangelho da Graça de Deus não diz para fazer essas coisas. O Evangelho da Graça de Deus, ele diz que nós fomos batizados na cruz, não é? O sangue vertido na cruz do Calvário perdoou o pecado da casa de Israel, da nação de Israel. E quando nós viemos a esse mundo, já viemos sem culpa. Paulo disse, Shaul disse, nós conhecemos como Paulo, lá no capítulo 8, ele pregando aos romanos, povo gentil, ele disse, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Agora, se nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus, a grande verdade é, meu irmão, que essas coisas não significam nada mais. Consegue entender isso? Não é? Esse negócio de batizar pessoas nas águas, esquece, isso é coisa do passado, isso é coisa de lei. Esse negócio de
campanha, voto, dízimo, pagar indulgências modernas para os homens, isso não significa mais nada, meu irmão. O que significa hoje é estarmos em Cristo, mediante a sua palavra. Por que isso? Porque Cristo, ele habita dentro de nós. Não nós carne, mas nós homem espiritual. Então, eu passo para os meus irmãos que me acompanham, meus amigos que conseguem, que têm a paciência de ouvir a mensagem que eu prego nos meus vídeos, que o Evangelho da graça de Deus é um Evangelho suficiente para nos dar uma nova mente, uma nova mentalidade, uma nova visão, uma nova maneira de enxergarmos o reino de Deus perfeito para conosco, não é? Aquelas coisas corrompidas do passado, pecado dos homens, cumprimento de regras, leis, preceitos, isso não nos alcançou. Nos alcançou, sabe por quê? Porque Deus em Cristo tomou a frente e pagou todas as culpas. Devemos entender isso, né? Que Deus possa nos ajudar e que possamos ter a mente iluminada, esclarecida, né? Como disse o grande pregador, pastor Geraldo Moraes, mentes abertas, mentes iluminadas, não para aquilo que os homens dizem, né? Mas a mente iluminada para o Evangelho da graça de Deus, né? Como Cristo disse quando estava lá no véu de carne, Jesus de Nazaré, o que eles dizem a respeito de mim? O que eles pensam que eu sou? O que eles falam? O que eles comentam? Né? E Pedro, com a revelação dada pelo Espírito Santo, disse claramente. Uns dizem que tu é um, outro, aquilo, outro. Mas Pedro rasgou o verbo e disse: tu és o Cristo vivo, o Filho do Deus Todo-Poderoso. As pessoas que pensam que filho é uma pessoa que vem de outra. É óbvio, filho vem de alguém. Mas essa palavra filho quer dizer ministério de salvação, né? Quando a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus, ele é o filho do ministério salvífico. Porque no sobrenatural ele é o próprio Criador de todas as coisas. Essa é a grande verdade. Não tem como um Espírito eterno, Criador de todas as coisas, e depois vir do céu um outro Criador, um outro Espírito. Isso não tem como. O Filho nasceu em Belém, gerado pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus. Mateus diz que Jesus é filho do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que veio no dia de Shavuot é o mesmo Iá, o mesmo Espírito Todo-Poderoso, né? Não é segunda, nem terceira, nem quarta, nem quinta pessoa da Trindade, como diz o sistema religioso, as denominações pagãs. Esse é o próprio Criador. Simplesmente criou-se um véu para pregar o reino de Deus para os hebreus, derramar sangue, cumprir a lei, que eles não conseguiram. Simplesmente ele entrou na frente e pagou todo o preço. As pessoas não dizem tudo tem um preço? Tudo tem um preço. E o preço de eu ser um homem livre hoje, em Cristo, foi o sangue que ele derramou. Aquele sangue precioso, eu canso de dizer, perdoou as transgressões da casa de Israel, que transgressões era não cumprir a lei, perdoou, pagou aquilo, tá? Pagou aquelas transgressões e abrangiu os gentios. Os gentios que não tem nada a ver com a lei, que era povo disperso, povo separado, povo longe de Deus, quando veio ao mundo, já veio reconciliado. Por quê? Por causa do sangue de Deus.
mediante Atos capítulo 20, versículo 28. Então, meu irmão, esse negócio de trindade, dualidade, unicidade, judaísmo, teologia, essas coisas, o velho aqui fez tudo, tá? Mas quando veio a graça de Deus na revelação do Espírito Santo, através de uma mensagem perfeita, anunciada por um vindicado, prometido pelo próprio Cristo ressuscitado, a mente iluminou, os olhos clareou-se, e hoje eu posso dizer, como disse o profeta no tempo da lei, hoje eu vejo a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O profeta não disse isso ano passado? Hoje eu vejo a diferença entre o que adora Cristo na revelação da graça e o que adora Jesus de Nazaré através da mistificação, a hibridagem, uma mistura de lei com graça. Agora, por que os homens fazem isso? Paulo disse, Shaul, uns pregam por amor, outros pregam por vanglória, outros pregam por inveja, e por aí vai. É o que está aí, né? Um sujeito muito sagaz, uma certa vez, que Deus tenha misericórdia desse pobre homem, ele disse, vamos abrir um sistema denominacional, tu entra com a parte eclesiástica, através do teu conhecimento, e eu entro com a parte jurídica, né? E graças ao Cristo vivo, ressuscitado, eu imediatamente provei aquele Espírito, né? Shaul disse, provai os Espíritos, se eles são de Deus ou não. Mas não é espírito diabo, espírito capeta, essas coisas não tem na Bíblia, tá? Não é aquele bonequinho criado pela Igreja Católica, né? Tem um bonequinho lá que eles criaram, né? Um chifrinho pequenininho assim, uns eles fazem meio avermelhado, outros meio assim, furta-cor, né? Isso é folclore de religião, de catolicismo, dessas coisas, tá? Então, esse espírito que Shaul mandou nós examinarmos é a natureza covarde do homem, é a natureza maligna do homem, é a parte ruim que o homem adquiriu da natureza adâmica, porque quando o Todo-Poderoso criou, era perfeito, meu irmão. A ciência nos diz que a Terra tem 16 elementos químicos. Me foge da memória. A medicina nos diz também que o homem tem 16 elementos químicos, né? O homem foi criado da terra, o homem foi criado perfeito, tá? Então as coisas que Deus fez é perfeita. Um cidadão de uma certa religião aí que diz que vai chegar tempo em que Deus vai fazer de novo todas as coisas. Eu não vou entrar em detalhe, porque cada um siga a sua religião, até que Cristo esclareça o Evangelho da Graça, como aconteceu comigo, né? Ele disse, não precisa se preocupar com o meio ambiente, porque eu sou um ambientalista, né? E não precisa, porque Deus vai queimar tudo isso e vai fazer de novo todas as coisas. Deus não vai fazer nada, absolutamente nada. O que Deus tinha de fazer, Deus já fez. Ele já fez tudo perfeito. Ele criou tudo perfeito no princípio de todas as coisas. O homem se perdeu, ele tomou a frente, fez um corpo, salvou o homem das transgressões carnais.
O povo gentil era um povo corrupto, pecador, idólatra, fora dos preceitos. Ele tinha elegido hoje da fundação do mundo, ele veio, derramou sangue, perdoou todas as culpas. O que ele tinha de fazer, ele já fez, meu irmão. Entenda isso. Entenda isso. Ele já salvou, ele já perdoou, ele já abençoou. O que temos que fazermos é entrarmos na direção do Espírito Santo, que é o próprio Cristo ressuscitado, e fazermos as coisas certas para sermos bem-sucedidos. Essa é a grande verdade. Então, irmãos, amigos, não fica preocupado aí que o mundo vai pegar fogo por causa da guerra na Europa. Isso sempre existiu. Para que guerra mais do que nós temos hoje? Tantos covardes aqui no nosso país matam inocentes, pintam e bordam, e não acontece nada. O nosso sistema político é um sistema corrupto, né? Não se faz uma lei, não se julga com justiça. Então o que devemos fazer é sim aprendermos o evangelho da graça para sermos bem-sucedidos, tá bom? Deus abençoe meus amigos, meus irmãos que têm me acompanhado, tá? E outra hora eu darei continuidade, né, com esse tema, tá? Porque a grande segurança minha, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus amigos, é Cristo em nós. Shaul dizia, Cristo em vós é a esperança da glória, tá? Cristo em nós. Cristo em nós, vamos agir um certo, vamos ser abençoados, vamos sermos felizes e vamos sentirmos cada dia Ele em nós para nos abençoar cada dia e por aí vai. Deus abençoe, fiquem todos na paz e dê aí o seu like aí, aperte o sininho para que mais pessoas possam nos acompanhar nessas mensagens da graça de Deus. E quando nós lançarmos os nossos vídeos, você receber aí no teu celular, no teu televisor, e que Deus abençoe a todos, em nome do Cristo vivo ressuscitado. Deus abençoe e até a próxima.